Vamos ouvir mais uma vez aí o Tony de Paula, gente. A Tony de Paula que está trabalhando aí na campanha do Lula, né? Todo mundo tá vendo. O Lula captou aí alguns evangélicos ou pseudos evangélicos para falar bem do governo dele e para tentar chamar, obviamente, aí a turma evangélica para votar nele, né? Visto que 70% dos evangélicos não votam no Lula. 70% dos evangélicos não votam, não é só no Lula, é na esquerda. E, obviamente, aí nós temos aí um dos candidatos aí, um dos caras que estão trabalhando para o governo Lula é o Ottoni de Paula. Vamos ver o que ele tem para dizer aí sobre o Lula ser ou não comunista. Vale lembrar que o próprio Lula falou que ele é comunista, que o próprio Lula falou que ele é socialista. Então não tem o que mais dizer, né? Mas vamos ouvir o Ottoni de Paula aí, ó. Se Lula fosse presidente, ele ia Deixa, instalar. tá só a voz dele, eu vou voltar aqui Coisas que eu tenho para ver aprendido. se a gente consegue ver ele falando, né? Porque é muito interessante aí ver ele falando, para depois não dizer que a gente inventou uma voz aqui, tá bom? Vamos ouvir aqui o Tony de Paula aqui, ó. Se Lula fosse presidente, ele ia instalar. Se Lula fosse presidente, ele ia instalar o comunismo no Brasil, ele ia fechar igrejas, ele ia perseguir pastores. Bem, já é a terceira vez que Lula governa o Brasil e nada disso aconteceu. Lula aparece com 44% das intenções de voto. No segundo turno, Flávio com 38%, uma diferença de 6 pontos percentuais. Não temos mais uma situação de empate técnico. Você deve ter visto a última pesquisa Quest, que mostra que aumentou a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas eu quero analisar aqui é o fato da Quest ter mostrado que houve uma queda no eleitorado evangélico de Flávio Bolsonaro. Por que Flávio caiu no eleitorado evangélico? Porque, na verdade, há uma falta de credibilidade no Flávio, e esta falta de credibilidade Falta de credibilidade no Flávio Bolsonaro. Bom, os escândalos estão vindo da onde? Qual foi o líder do partido que a Polícia Federal foi na casa dele e encontrou aí US$ 49.000, ou foi 49.000 euros, não sei. Foi de que partido? Eu acho que foi do PT, não foi? Eu acho que foi do PT. Qual cara do PL ou da direita que está envolvido em escândalos, nesses monte de escândalo que existe hoje? De que partido essa turma que está envolvida em escândalo é? Então, a descredibilidade acho que não vem do pessoal do Flávio. Não era o candidato que eu queria, mas não vem dele. Eu acho que vem da esquerda, não é? acaba gerando uma falta de confiança, ela está começando a virar algo sedimentado no meio do eleitorado evangélico. O fato do Flávio ter mentido sobre as suas relações com o Daniel Vorcaro e ter mentido com consistência, né? Bom, a Polícia Federal já disse que não há irregularidade nenhuma sobre a questão do filme do Vorcaro ter financiado o filme do Bolsonaro. Não houve irregularidade nenhuma, a Polícia Federal já investigou, o próprio Vorcaro já disse em delação que foi tudo dentro da lei. Então isso aqui, ó, eles vão usar isso aqui, mas é falácia, sabe? Essa é falácia. Infelizmente, para eles, não tem nada, mas vamos lá. Isso assustou uma parte da comunidade evangélica. Pessoal que é Talvez aqueles ignorante, né? evangélicos Que não mais, pesquisa. mais evangélicos mesmo, né? Que não são tolerantes à mentira. Claro que você vai ter aí uma. Mas aí se o cara não é tolerante à mentira, ele vai cair no colo do Lula? Ah, você tá de brincadeira, né? Vai cair no colo do Lula? Não, não, eu sou intolerante à mentira. Eu vou dar confiança pra quem? Pro Lula? Ah, gente. Parte desse eleitorado considerável de evangélicos, né, que tem um ódio profundo, uma ojeriza, quase que uma repugnância pelo Lula, que vai continuar ali insistindo Eu não tenho ódio do Lula. Eu só não voto nele. Só isso, só. em Flávio, e mesmo sabendo que ele mentiu, e mente, né, vai continuar insistindo ali. Então eu acho que ali é uma questão realmente moral, né, que fez com que esse eleitorado evangélico se distanciasse. Uma outra questão também é que quando o
o tempo vai passando e, como diz a Bíblia, e era um versículo que o ex-presidente Bolsonaro usava muito, e conhecereis a verdade vos libertará, vai ficando claro para o eleitor evangélico de que essas fantasias que se criaram em torno de Lula não passam de fantasias, não é? De que se Lula fosse presidente, ele ia instalar o comunismo no Brasil, ele ia fechar igrejas, ele ia perseguir pastores. Bem, já Não é fantasia, é porque ele mesmo falou que ele é comunista e socialista e que ele é cada dia mais de esquerda. Não foi fantasia. Ele que falou. E aí quando a gente olha lá para fora e a gente vê um país comunista e socialista, você quer que a gente imagine o quê? Você quer que a gente imagine o quê? Entendeu? É ele que falou isso daí. Não foi criado por nós, não foi uma fantasia. é a terceira vez que Lula governa o Brasil e nada disso aconteceu, muito pelo contrário, não é? Então, as críticas que vai se mantendo a Lula e que eu as faço também, são críticas políticas e não críticas baseadas em fatos Ultimamente você não está fazendo mentirosos e crítica nenhuma do veementes Lula. como essas fake news que eu acabei citando e que sempre foi muito citada pelo próprio bolsonarismo para tentar causar o espanto e o medo entre os evangélicos de Lula. Então, acho que há uma tendência de Flávio realmente continuar a cair nesse eleitorado evangélico, que a pesquisa mostra que uma parte está migrando para o próprio Lula, outra parte está migrando para outros candidatos. É isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Lula fosse Bom, presidente. se por acaso tem algum evangélico que está migrando pro Lula, esse cara não é evangélico. Porque você ir para um partido que apoia o aborto, que apoia as drogas, que apoia o crime, né? Que tem essas ideologias aí totalmente contrárias à Bíblia. Isso daí não são evangélicos. Tanto é que onde o Lula vai uns gatos pingados dizendo que é evangélico, mas na verdade não são, né? Tem, por exemplo, senadoras aí que diz que é evangélica e a própria igreja já está recusando ela. Então, assim, gente, eu sei que o Flávio Bolsonaro, eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Eu sei que ele não é perfeito. Bolsonaro também não era perfeito. Mas a gente olha para o pessoal da esquerda, a gente vê que, infelizmente, há muitos escândalos. Tá todo mundo vendo aí, sabe, na televisão, na internet, tá todo mundo vendo os escândalos aí. Acho que ninguém é cego e surdo, né, para dizer que não tá vendo e não tá ouvindo. Então a gente tá vendo. E eu acho que quando você fala, eu não vou votar em ninguém, você está lavando as mãos, né? E o lavar as mãos, a gente conhece um cara que lavou as mãos na Bíblia e que acabou condenando Jesus. Eu acho que não é por aí você tem que lavar as mãos. Você tem que votar naquele que você vê que é o melhor. E entre o Lula e qualquer partido, eu voto em qualquer partido. Essa é a minha opinião. Deixa só aqui embaixo. Quero saber o que você pensa disso.